Meus caros, vivam. Vamos lá a comentar a intervenção de André Ventura, foram duas para já, no debate especial sobre a educação de hoje, é o assunto do momento. Depois de tantos anos, desde 2011, é a primeira vez que se fala em educação na comunicação social, ou comunicação social, como queiram, ou até porque agora lhe retiraram o tapete a Costa, vá-se lá saber porque é que lhe retiraram o tapete. Toda a gente critica aquele que durante 7 anos foi o Deus, foi levado ao colinho por toda a comunicação social. E perguntam os meus ouvintes, espectadores, mas porque é que ele está a comentar o que diz Ventura? Não será suficiente aquilo que Ventura diz? É mais do que suficiente e pouco acrescento, a não ser tempo. Ventura tem 5 ou 6 minutos para dizer muita coisa. Tem que falar rápido. Ele também naturalmente já fala rápido. Mas aqui ainda tem que ser mais rápido. E muitas vezes, porque a velocidade é muita, porque a nossa vida não nos permite estar em frente a uma televisão à hora em que a RTV está a transmitir em direto o debate do Parlamento, e depois também não vemos nas redes sociais, é esse o meu objetivo, é comentar as comunicações de André Ventura, às quais pouco acrescento a não ser a minha opinião, mas realmente é o que se melhora. O que se melhora é o tempo. Temos mais tempo aqui no fim do dia, quando as pessoas estão mais relaxadas, onde eu tenho mais audiência, já jantaram, vêm com mais calma e têm mais tempo para raciocinar, para perceber o que Ventura diz. Então vamos lá comentar esta primeira intervenção sobre o Estado da Nação no que respeita à educação. Vamos lá. Senhor Presidente, em exercício, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Ministro da Educação. Sou professor há 34 anos, nos últimos 12 fui aumentado 20 euros. Quando entrei na carreira docente, consegui fazer um percurso extraordinário. Vinculei-me apenas ao fim de 22 anos. Tenho a carreira congelada e ando como se fosse um vendedor ambulante, de terra em terra para receber um mísero ordenado que nem serve para pagar os 2 tetos que tenho de ter. O de fim de semana e um de semana, a mais de 600 km que tenho que fazer de ida e volta semanalmente para estar com a família. Hoje, qualquer outra profissão compensa. A de professor, infelizmente, há muito deixou de compensar. É verdade, meus caros, nós temos professores, colegas meus, licenciados, alguns mestrados, os últimos são todos mestrados, já vem o mestrado incluído, no meu tempo ainda era só licenciatura de 5 anos, também nunca ninguém quis saber disso, saímos licenciados com 5 anos, hoje com 5 anos de faculdade as pessoas saem com o mestrado já incluído, mas dizia eu que já há professores licenciados e mestrados a trabalhar em caixas de supermercados. É envergonhante, não sei se é, todas as profissões são dignas, no entanto, ninguém andou a estudar até ao 12º e depois pelo menos mais 5 anos a matar o cérebro, a aprender coisas que só alguns privilegiados ainda assim uma nata da sociedade consegue atingir em termos de conhecimento científico, para depois estar a fazer um trabalho que pode ser feito por qualquer pessoa com o 5º ano antigo, o atual 9º ano. Desprestigiante, não sei se é, eu teria vergonha em fazer esse trabalho, dado o tempo que estudei e o dinheiro que gastei aos meus pais e também ao Estado, porque no meu tempo ainda as propinas eram baixas, na altura tínhamos que arranjar quartos nas cidades e os quartos não eram muito caros, pelo menos para a classe média. Hoje são autênticas fortunas, hoje um casal para conseguir ter um filho a estudar em Coimbra, Lisboa, no Porto, gasta tudo o que tem e o que não tem. E depois de 5 anos em que esse aluno trabalhou, aprendeu, passou todas as fasquias, todos os desafios, todas as disciplinas e cadeiras, depois disso vai trabalhar para uma caixa de supermercado. É inacreditável o dinheiro que é desperdiçado tanto por essas famílias como pelos pais. Pensem nisso. É que neste momento há muita gente a fazer empregos desses, a atender ao balcão, nos comércios, em caixas de supermercado, a fazer todo tipo de coisas que não foi de certeza para isso, que estudaram tanto, que mataram tanto a cabeça e que deram tanta despesa ao Estado. Senhor Ministro, eu gostava que tivesse conhecimento destes testemunhos, porque eles não são meus nem de ninguém desta casa, eles são de professores que nas ruas e de profissionais de educação saíram e têm dado, ao longo dos últimos dias,
um espantoso e incrível testemunho do que é a degradação do ensino, dos professores e da escola. Meus caros, e quando falamos na degradação da escola, não nos referimos apenas aos edifícios que, pelo menos aqui no interior, estão a cair. A escola secundária de Ceia afunda sobre um pântano. Todos os anos baixa mais 1 centímetro. Qualquer dia cai o telhado em cima dos alunos e depois aqui de El Rei foi um azar. Não foi nenhum azar. Está para ser reconstruída há vários anos. Foi aprovada a sua reconstrução o ano passado. O governo socialista depois acabou por dizer que não havia dinheiro. Portanto, não interessa que lá estejam 600 alunos dentro e que um dia qualquer caia um teto de um pavilhão em cima deles. Isso é o que menos interessa. Há coisas mais importantes para fazer e eu nem sequer vou nomear o que é importante para fazer. Por exemplo, dar indenizações de 500 mil euros a funcionários que nem sequer são funcionários do Estado. Bom, sabemos que o governo não tem dinheiro para nada a não ser para os milhões que de repente aparecem do nada também e que esses não têm problema nenhum em se gastar aqui ao além da forma mais despudorada e mais criminosa, ouso dizer. Mas para a escola nunca há dinheiro. Nem para os edifícios, nem para o recheio. Trabalhamos com computadores que têm mais de 10 anos, que não arrancam sequer, não conseguem, enfim, ter mínima performance. Um videozinho que venha num manual de matemática, por exemplo, para arrancar demora tempos infinitos e depois está sempre a parar. Não há processador naqueles computadores. Aquilo está obsoleto. Os quadros digitais deixaram de trabalhar há anos, custaram fortunas, lá está mais um caso de desperdício, e deixaram de trabalhar, muitas vezes por falta de canetas, já não há canetas no mercado para aquilo. Quer dizer, outras vezes porque os computadores foram substituídos, os que tinham o programa e agora já não há programas para aquilo em lado nenhum. Bom, é dinheiro deitado fora às catadupas e depois nunca há dinheiro para nada. Este é o Estado socialista do ensino em Portugal. É isto que temos tido por parte do Governo. A carreira dos professores, a carreira dos profissionais de educação está congelada há anos. É provavelmente a situação mais flagrante de injustiça que temos em Portugal em termos de carreira. E nunca há que esquecer que quem pela primeira vez congelou a carreira dos professores não foi o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, nem nenhum outro partido de direita. Quem congelou a carreira dos professores tem um nome, chama-se Partido Socialista e o primeiro-ministro era José Sócrates na altura. Pois é. Muita gente esquece-se e outros ainda mais fazem os possíveis para que Portugal se esqueça de quem congelou pela primeira vez a carreira aos professores. Não foi realmente nenhum partido de direita, não foi o Passos Coelho, foi o senhor engenheiro José Sócrates, pelas mãos da sua ministra da Educação da altura, Maria de Lourdes Rodrigues, a inefável Milu, que hoje presida ao Isqueté, aquele ovo, aquele ninho de socialistas, dos quadros socialistas, todos vêm dali. Até o nosso Ministro da Cultura, infelizmente, por lá passou. Pois é verdade, foi José Sócrates quem nos congelou as carreiras. E querem saber uma coisa curiosa? A maioria dos profissionais da educação, pelo menos dos professores todos que eu conheço, são de esquerda. É inacreditável, não é? Eles votam no partido que lhes congelou as carreiras. E ai de quem lhes relembre isso, que eles ficam todos ofendidos, como se fosse mentira. Mas outra coisa ainda mais curiosa é que José Sócrates foi o primeiro-ministro do Partido Socialista, o partido que enche a boca com os direitos dos trabalhadores, coitadinhos dos trabalhadores, os patrões são uns vilões e os funcionários, os trabalhadores são os coitadinhos. Para todos os casos, infelizmente menos para a função pública. Aí, quando José Sócrates é patrão, quando o Partido Socialista é patrão, imediatamente se esquece dos direitos dos trabalhadores a ponto de lhes congelar a carreira mais de 9 anos. Ainda neste momento temos a carreira congelada 6 anos, 6 meses e 23 dias. Isto não aconteceu em nenhuma empresa privada, não aconteceu em nenhum empresário capitalista, bandido. Não, aconteceu com o Estado e com o Partido Socialista, aquele que enche a boca com os direitos dos trabalhadores. Claro que outros optaram por manter o mesmo sistema de congelamento e de injustiça que tínhamos mantido e que tínhamos retido os professores.
Claro que outros optaram, governo atrás de governo, por não ir, por não pagar subsídios de alojamento, por não pagar as distâncias que os professores tinham que percorrer, por não conseguir fazer a atualização e a recuperação do tempo de serviço, e outros que deviam ter tido a responsabilidade perante os professores, esconderam-se perante eles e ignoraram-nos na opinião pública. E estamos com certeza a referir-nos à comunicação social ou comunistação social que sempre nos foi hostil. Sempre. Outros, hoje primeiros ministros, ameaçaram crises políticas quando estava em causa a dignidade dos professores. E falamos de António Costa, que durante a campanha eleitoral, um pouco antes das eleições para a União Europeia, para o Parlamento Europeu, ameaçou que se demitia se aquilo que ele chamou de coligação negativa no Parlamento o obrigasse a repor o tempo de serviço dos professores, portanto a descongelar a sua carreira. Ameaçou demitir-se e depois o PSD e Rui Rio cobardemente fizeram-lhe a vontade e voltaram com a palavra atrás. Foi isso que aconteceu. O PSD ajudou o PS a não descongelar a carreira dos professores em 2019. E o resto é conversa. Como se a dignidade do ensino fosse algo que pudesse ser mercantilizado. Pedimos tudo aos nossos professores. Pedimos-lhes que ensinem. Pedimos-lhes que deem valor à escola pública ou à escola privada. Pedimos que sejam a representação do futuro das nossas crianças. Mas quando são agredidos, não há um grupo parlamentar que se lembre deles. Exceto o Chega, claro. Quando são agredidos, corremos à procura de justificações para o bandido. Mas nunca arranjamos justificações para aqueles pobres homens e mulheres que a ensinar e a dar a sua vida são agredidos a uma média de 2 vezes em cada semana, num dado que envergonharia um país inteiro, ou que devia envergonhar um país inteiro. Deviam envergonhar e realmente envergonham. Por isso, o Governo se preocupa tanto em abafar todos estes casos para que a Europa não venha deles a ter conhecimento, mas vem na mesma. Isto é apenas ingenuidade de António Costa ou dos sucessivos ministros da Educação que ele teve. Tudo se vem a saber, a Europa sabe dos ataques aos professores em Portugal, como sabe da criminalidade em Portugal, que nada tem a ver com os relatórios do INE e do Ministério da Administração Interna, que todos os anos vem dizendo que a criminalidade baixa. Qualquer dia ela é negativa, como eu estou farto de dizer, ela baixa tanto, e nós vemos no dia-a-dia, nas televisões, nos jornais, que a criminalidade aumenta e a criminalidade violenta aumenta ainda mais, pois o Governo diz que isso é tudo mentira, é tudo fake news e, portanto, está tudo a correr bem. Bom, esta tentativa de ocultar a realidade aos nossos parceiros da Europa, àqueles que nos dão o nosso sustento para nós conseguirmos comer e manter-nos vivos no final do ano, essa é uma prática muito conhecida do Partido Socialista. Senhor Ministro, o senhor não está a negociar, o senhor está a fingir que negocia com os sindicatos, com os professores e com os profissionais de educação. Põe linhas vermelhas antes de entrar nas salas de negociação. Diz o que vai fazer, mas sabe que é Fernando Medina que no fim manda em tudo. Ao ponto do próprio Primeiro-Ministro dizer que não há reuniões sem o Ministro das Finanças. O senhor não é o Ministro da Educação. O senhor é um servente do Ministro das Finanças neste Governo. É um servente, vejam bem, um servente é o auxiliar de um pedreiro ou de um maçom, como queiram chamar. Realmente o Ministro da Educação, e já agora todos os outros ministros, eles só conseguem aprovar alguma coisa ou decidir alguma coisa se o Ministro das Finanças lhes disser que sim. E há uma coisa que nós temos a certeza, seja qual for o projeto, se ele custar dinheiro, o Ministro das Finanças vai lhe dizer que não, a não ser que já tenha uma estratégia para buscar esse dinheiro que vai ser investido por outro lado. E esse dinheiro que vai ser buscado por outro lado, imaginem lá a quem é que ele vai ser retirado. Ora, acertaram. É mesmo a esses. A nós, pobres coitados. Continuamos a perder professores. O ano letivo 2022-2023 começou com 60 mil alunos sem algum dos professores. 60 mil alunos não tiveram algum dos professores.
Mas, curiosamente, nada disto é publicado ano após ano, porque isto não é um fenómeno só deste ano, tem-se vindo a arrastar já ao longo dos últimos 10 ou 12 anos. Curiosamente, não é publicado pela comunicação social. Quer dizer, fala-se um bocadinho ao princípio do ano que há realmente algumas turmas que não têm o professor de Geografia, o professor de História, o professor de Cidadania, essas nenhuma turma devia ter, nenhuma escola devia ter, mas esses infelizmente aparecem caídos, sabe-se lá de onde. Mas e depois, no princípio do ano, isso fala-se, mas depois acaba-se, nunca mais se fala nisto. Ora, até hoje, meus caros, até hoje, 19 de janeiro, há turmas inteiras, há milhares de alunos que não têm, pelo menos, nunca tiveram este ano letivo, pelo menos uma disciplina e muitos 2 disciplinas. Acham isto normal? Claro que não é normal, pode ser normal no Uganda, na Guiné-Conakry, em Portugal, que é um país supostamente da Europa, isso seria tudo menos normal. Mas nem uma palavra. A comunicação social preocupa-se em não mostrar este escândalo à Europa. Lá está, pelas mesmas razões que vos referi na intervenção anterior. É preciso que não se saiba a pouca vergonha, a miséria intelectual que craça no governo português, que não é capaz sequer de providenciar às crianças todos os professores a que elas têm direito no princípio do ano. É inacreditável, não é? Pois, mas quem os ouvir falar não os leva presos. As greves prolongam-se indeterminadamente e temos tido milhares de professores a colocar baixa por razões médicas e psicológicas. Pois, e a procissão ainda vai no adro. Eu posso-vos garantir que se o Ministro da Educação, ainda Ministro da Educação, ou o Ministro das Finanças, ainda, esse é que é mesmo ainda Ministro das Finanças, que eu penso que não chegará até ao final do ano, se não abrirem os cordões à Bolsa, e que não é preciso muito, nós apenas o que reivindicamos é que nos coloquem no escalão a que nós temos direito, tirando aqueles anos em que fomos congelados. Portanto, que nos reponham o tempo de serviço efetivo e que nós possamos aceder ao escalão que teríamos direito já há não sei quantos anos atrás, sem retroativos. Ninguém está a exigir retroativos, ninguém está a pedir dinheiro daquele que fomos roubados nos últimos anos. Não, apenas queremos o escalão que nos era devido. Por exemplo, eu já devia estar no 10º escalão há 1 ou 2 anos, pronto, que seja agora. Eu já nem me importo com isso, não quero retroativos nenhuns e acho que nenhum dos meus colegas exige retroativos. Sabemos bem o estado calamitoso que a governação socialista afundou este país. Portanto, só há dinheiro para a corrupção e para pouco mais. Nós sabemos isso e, portanto, nós não exigimos esse dinheiro. O que queremos é a reposição do nosso escalão. O escalão que nos era devido já há 3 ou 4 ou 5 anos atrás e que nem sequer o temos e quando acabarmos a carreira nem sequer o vamos conseguir, mesmo no último dia de trabalho. Pois isso é que não pode ser. Isto chama-se roubo e nós não vamos compactuar com esse roubo. Portanto, meu caro Ministro da Educação, se nos está a ouvir, digo-lhe o seguinte: se este problema não for resolvido, não vai ter 10 ou 15% de professores em baixa como tem agora, vai ter provavelmente 50, 60 ou mais, e depois quero ver como é que vai descalçar a bota. Presta atenção ao que eu lhe estou a dizer. Senhor Ministro, isto tem um responsável e tem um responsável governamental que é o Senhor Ministro da Educação. À medida que está aí sentado a responder perante este Parlamento, eu tenho a certeza que em algum distrito do país está um professor a entregar outro certificado de baixa, está outro professor a ser agredido, está outro a olhar para quando vai subir na carreira e está algum provavelmente a ser despejado porque não consegue pagar a casa que tem que pagar perto da escola onde dá aulas. Sim. É verdade. E já agora aproveito esta intervenção para vos tentar explicar porque é que os professores agora estão todos unidos e olhem, e não é em torno dos maiores sindicatos, como já vimos, é em torno de um pequeno sindicato chamado STOP, que tem meia dúzia de anos, apareceu nos últimos tempos de Passos Coelho, quando nós fizemos greve às avaliações, já a tentar reivindicar os nossos direitos, a nossa carreira que estava congelada já há uma data de anos e continuou, meus caros. Mas para vos tentar explicar porque é que isto agora, de repente, porque é que isto aconteceu agora? Eu vou-vos fazer um sinal apenas por causa disto. É porque os professores já não aguentam mais. Não há. Eles estão a ver as contas bancárias, as parcas contas bancárias a baixarem drasticamente de mês após mês. Com a inflação, é verdade, veio ajudar, sim, veio lá a guerra, chama-lhe o que quiserem, a pandemia, a guerra da Ucrânia, a tia Maria. A verdade é que as contas, o dinheiro está-se a acabar.
E é isto, meus caros, que tem muito mais força do que a ideologia de esquerda, de direita, do sindicato que é comunista, o outro que é malabarista. Tem muito mais força do que isto a falta de poder de compra dos professores, que começam a tirar à boca e dos seus filhos e estão a trabalhar, às vezes casais, marido e mulher, e olham para as contas bancárias todos os meses e entram em pânico. Cada vez está mais baixa. E eles não compram nada de mais, nem podem comprar nada de mais. Eles têm o ordenadinho ali contado ao tostãozinho, não fazem nenhuma extravagância, deixaram de ir ao cinema, deixaram de ir aos restaurantes, deixaram de sair ao fim de semana e não chega, meus caros. É esta a razão pela qual os professores estão, de repente, todos unidos e nem querem saber de sindicatos nenhuns. Os sindicatos estão-se a colar muito bem, agradeço ao Stop, mas olha, o Mário Nogueira pode vir como ele quiser, porque já ninguém quer saber dele para nada. Os professores, ainda agora, hoje, na escola José Falcão, em Coimbra, não houve um único sindicalista. E os professores cá fora, como se pôde ver nas televisões, acabaram com as aulas, os alunos do outro lado da estrada, eles do lado de cá, a manifestarem-se. Não havia um sindicalista. Ah, pois é, são as tais lutas inorgânicas que metem tanto medo a um regime corrupto como é o nosso. Nós não precisamos de sindicatos, vocês estão enganados. Nós só precisamos que nos marquem dias de greve. Seja o sindicato A, B, C ou D. Não é preciso andarmos como eu ando a pagar ao Mário Nogueira desde 1986. Já lhe dei mais de 6.000 euros e eu não sei o que é que ele fez ao meu dinheiro, porque eu, das poucas vezes que fiz greve, nunca fui reembolsado de um avo. Ok? O meu dinheiro estragaram-no em hotéis de 4 estrelas, em grandes almoçaradas, em grandes jantaradas, em muitos autocarros, e até hoje o resultado disso foi bola. Quando aqui há uns anos, em 2011, 2012, estivemos próximos de conseguir, enfim, algumas reivindicações que andamos a exigir há tantos anos, o que é que aconteceu? Meteram-se as férias, fizemos greve às avaliações, perdemos 100 e tal euros cada um de nós, e depois, nos últimos dias, o Mário Nogueira disse, não, agora vamos para férias, vamos lá deixar isso, vá, deem lá as notas aos miúdos, vamos acabar com a greve, vamos para férias e depois para o ano que vem cá estaremos. Porquê? Porque foram ameaçados que dezenas, talvez centenas de sindicalistas tivessem que voltar às escolas, tivessem que deixar o bem bom e tivessem que ir voltar a trabalhar. Pois foi esse o problema e foi essa, digamos, a chantagem que Passos Coelho, ou o governo da altura, lhes fez. Disse, aí vocês acham que vão continuar 300 e tal de cada central sindical sem trabalhar? Não. Vão ter que ir para a escola porque vocês são professores, não esqueçam disso. E foi aí que acabou a greve. Foi uma traição que Mário Nogueira fez aos professores. Eu, infelizmente, continuo sindicalizado, mas por pouco tempo nessa central sindical. Vou já para o Stop ou para outro qualquer, mas sustentar comunistas que estão a tratar da sua vida em vez de tratarem da nossa, isso é que não. À falta de professores, junta-se a falta de funcionários, escolas degradadas onde chove e onde as turmas não têm o mínimo de condições para ter aulas em dignidade. Senhor Ministro e senhores membros do Governo, todos sabemos que uma das lutas principais dos professores é a reposição do tempo integral das suas carreiras. A reposição do seu tempo integral é uma questão de justiça, mas é, sobretudo nos tempos que correm de inflação, uma questão de dignidade. Segundo os números que temos e que o Sr. Ministro considera insuportáveis, repor o tempo integral de serviço dos professores custaria entre 800 e 900 milhões de euros aos cofres nacionais. Mas as minhas contas não dão isto. Dão cerca de 210 milhões, dos quais realmente só se gastarão cerca de 20 milhões. Vou mostrá-las a seguir. A verba é elevada. O custo sobre os contribuintes e sobre todos nós é elevado. Mas, Sr. Ministro, quando temos um Ministério da Saúde que desperdiça por ano 1 bilhão de euros, 1.000 milhões de euros, como é que não damos aos professores 800 milhões para recontar o seu tempo de serviço? Quando enterramos na TAP 3,9 mil milhões de euros, quando damos no Novo Banco, no BPN e em tantos outros, milhares de milhões de euros, como é que temos cara, enquanto políticos, para olhar para os professores e dizer não temos dinheiro para a contagem do vosso tempo de serviço? Bem, meus caros, mas como vos disse há pouco, nem será tanto dinheiro. Não sei que contas é que faz o Ministério, mas não será tanto dinheiro. Reparem bem, 6 anos e meio, que é que está em atraso, vão dar uma subida de 1 ou no máximo 2 escalões para cada professor. Seriam 100 euros cada subida, nem chega a ser 100 euros, portanto estamos a falar num total de 200 euros a partir de agora de subida. Mas
Calma, os impostos comem metade. Portanto, dos 200 euros só ficariam 100. E desses 100, como somos cerca de 150 mil professores, isto daria realmente 15 milhões por mês. 15 milhões por mês vezes 14 meses, 13º mês, subsídio de férias, daria, 210 milhões por ano. Agora vejam, estes 210 milhões por ano, para animar a economia, porque ninguém os vai guardar, e se os guardarem no banco faz poupança para outros empréstimos, mas ninguém vai conseguir guardar estes 210 milhões, portanto, vai tudo para a economia, que remédio temos? Isso vai animar a economia com mais esses 210 milhões, dos quais 23% em média vão para o Estado sobre o IVA, como sabem, não é? 23%, que é quase um quarto dos preços, é outra coisa inacreditável, não é? Um quarto do que nós pagamos vai para o Estado, um pacote de massa, um pacote de manteiga, vai tudo para o Estado. Depois os gastos em deslocação dos professores. Bem, os gastos em deslocação é pneus, mas sobretudo, e manutenção do carro, mas sobretudo é combustível. E do combustível, 60% vai para o Estado. Portanto, meus caros Medina, se fizer bem as contas, vai chegar à conclusão que ao fim do ano ele vai gastar realmente alguns 20 milhões, se tanto a mais. Isso não é dinheiro. Olha, é 160 vezes menos do que já nos custou a nacionalização da TAP. Bem, sei que não foi uma nacionalização, mas a compra ao investidor privado da TAP, ao acionista privado, é 360 vezes menos do que nos custou o novo banco, para terem uma ideia, e só os números que nós sabemos, fora aquilo que nós não sabemos. É 15 vezes menos, querem ver números mais pequenos, é 15 vezes menos, mesmo assim, do que nos custou os estudos para os vários aeroportos, novos aeroportos, que não temos nenhum, nem sei quando é que vamos ter, se é que alguma vez vamos ter alguns nos próximos 50 anos. E até chega a ser 10 vezes menos do que os estudos para o TGV, que começou com o senhor engenheiro José Sócrates, também socialista. Portanto, como veem, estudos para o TGV gastamos 10 vezes mais do que gastaremos aqui com os professores. Realmente estou a falar-vos dos 20 milhões que ao fim e ao cabo se vai gastar a mais, porque o Estado vai dar 200 milhões, mas vai recuperar 180. Estão a perceber ou não? Portanto, o Medina não faz favor nenhum a ninguém se aumentar os professores os tais 1 ou 2 escalões. Eu estou a fazer umas contas por alto, mas mesmo assim ficam muito longe, as minhas contas dão 210 milhões, ficam muito longe dos 800 ou 900 milhões, não sei onde é que ele foi buscar este valor. Os nossos escalões, cada um tem uma pequena subida relativamente ao nosso ordenado base, cerca de 75 euros, alguns chegam a 85, portanto não tem nada a ver com isto. E eu estou a falar dos escalões maiores no fim da carreira, onde eu estou, portanto, faltam-me 3 anos para me reformar. Portanto, estou a falar destes escalões, porque os escalões mais baixos ainda são menos, a distância é menos. Portanto, eu não faço ideia nenhuma de onde é que vêm estes 800 ou 900 milhões. O que eu vos digo é, talvez sejam 200 ou 210 milhões. Isso é verdade, por ano. Mas desse dinheiro todo, 90% volta para o Estado. Portanto, o Estado só dá, ao fim e ao cabo, peanuts, como dizia Jorge Jesus. Portanto, meu caro amigo Medina e caro amigo Ministro da Educação, que eu não sei o nome, só sei que, infelizmente, é o meu primeiro e o último, que é o do Primeiro-Ministro, olha, vão dar banho ao cão. O Sr. Deputado tem que terminar. E vou terminar, Sr. Presidente. Vou terminar com estas palavras. Por isso, sim, Sr. Ministro, stop. Stop à degradação das carreiras. Stop à sua arrogância ministerial. Stop à perda do seu poder de compra. Stop à indisciplina e às agressões que os professores sofrem. Stop a este rumo destrutivo que o Governo quer criar. Stop em nome dos professores, em nome do ensino e em nome da escola que o Governo quer destruir. Muito obrigado.